Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Nossa primeira pergunta é via web. Bom dia. Como conseguir rentabilidade com custo de matéria-prima, cobre, cada vez mais elevado? E tudo indica que o valor do cobre seguirá aumentado nos próximos anos? Bom, Luiz Aguiar comentando, obrigado pela pergunta, em primeiro lugar. E, bom, vocês têm que saber o seguinte: nós compramos a matéria-prima e nós repassamos esse aumento, a LME, como a gente chama, que é o preço do cobre, né, da commodity, no mercado internacional, repassamos aos nossos clientes. Então, a gente consegue fazer esse repasse, né, e com relação à margem em si do negócio, ela não é afetada por isso, certo? É óbvio que, do ponto de vista de capital de giro, você impõe uma pressão maior no capital de giro da companhia, mas não em termos da margem operacional da mesma, da nossa empresa, tá? Então, respondendo a sua pergunta, nós não temos a preocupação com relação à margem, dado que o que a gente paga, a gente recebe dos nossos clientes e, eventualmente, a gente tem uma política de hedge que protege a companhia durante esse período, entre a compra e a venda para o mercado, seja no mercado nacional ou seja no mercado nacional, internacional. A gente tem condições, e temos feito isso normalmente, de repassar esse aumento do custo da commodity. Nossa próxima pergunta, da web. Gostaria de perguntar sobre os impactos que poderiam ocorrer na Paranapanema com uma possível cisão e de Vale Metais Básicos. Sobre o IPO da Vale, é isso? Desculpe, eu não... Poderia repetir? É isso mesmo? Tá. Bom, eu acho que a gente não tem nenhuma preocupação, a gente não está no mercado de mineração, né? Nós não somos mineradores, né? Nós transformamos o cobre. Nós somos uma empresa industrial que produz manufaturas baseadas nesse minério, no concentrado de cobre. Então não há nenhuma competição em relação a isso. Nossa próxima pergunta. Podiam atualizar o andamento das negociações e as perspectivas para o futuro, por favor? Bom, o que nós podemos dizer é que a negociação, me parece que essa pergunta está relacionada à negociação da dívida, né, que foi reestruturada em 2017, deve ser isso. Sendo isso, a resposta é: nós estamos no processo, continuamos no processo de negociação. O que eu posso dizer é que todos os credores estão sentados à mesa, debruçados sobre uma proposta para resolver essa questão. Não dá para definir prazo para isso, de conclusão, mas eu posso dizer que todos estão realmente imbuídos e negociando conosco para que a gente resolva essa questão. Pergunta do Felipe Bert. Bom dia. Obrigada pela apresentação. Como vocês veem a redução do lucro líquido ajustado no primeiro trimestre de 2020 para este trimestre? Poderiam explicar melhor essa redução? Obrigada. Podemos sim. O lucro líquido ajustado no primeiro trimestre do ano passado, se a gente olhar na apresentação que o Igor fez aqui na página 4, vocês vão ver o mix de produtos lá e vocês vão ver a diferença enorme entre o que a gente produziu de produtos manufaturados de cobre, que foi 79% no ano passado, contra 56% esse ano. Isso explica fundamentalmente a diferença do lucro líquido entre o primeiro tri do ano passado, ajustado, né, e o desse ano, tá?
E por que nós fizemos isso? Né? A pergunta que não tinha mercado interno, mercado para os produtos de cobre manufaturados? Não, existe. Esse mercado está disponível. O nosso produto é um produto extremamente diferenciado no mercado, de alta qualidade, marca Iluma, né, que é a marca que produz fundamentalmente, e a marca Caraíba, que faz fios e agalhões, é uma aceitação muito grande e é diferenciado mesmo, quer dizer, não pode ser considerado apenas uma commodity. Mas não fizemos isso porque nós estamos, em função do processo de negociação de dívida, nós temos que encurtar o ciclo do caixa para fazer um giro maior do nosso caixa. Então, portanto, a gente foi para, evidentemente, para o cobre primário, na exportação, especialmente de catodo, diretamente lá do nosso smelter na Bahia, lá no Dias d'Ávila. Por isso que você vê cobre primário com 33% agora contra 5% no primeiro tri do ano passado. Essa resposta direta no ponto é mix de produtos, onde nós abrimos mão de produtos de maior valor agregado para produtos primários e com isso a gente perde margem, mas a gente gira muito mais rápido o nosso caixa, que gera caixa. Pergunta de Francisco. A estrutura da dívida não foi citada. Poderia comentar a posição atual da dívida? Longo prazo, curto prazo e total? Ok. A dívida está sendo renegociada ainda e durante esse período, claramente a dívida está contabilizada como curto prazo. Por isso, se vocês analisarem o nosso balanço, vocês vão ver uma dívida, um endividamento de curto prazo. Mas, na verdade, assim que renegociada, né, toda essa dívida será recolocada no tempo e aí toda a liquidez volta ao estado acordado com os credores. Né? Nesse momento está em curto prazo, né? Toda a dívida está em curto prazo. Pergunta de Márcio. Já tem vários balanços em que o lucro bruto vem muito baixo. Desta vez veio negativo até. Como a empresa espera lucrar neste cenário? Bom, Márcio, o nosso lucro bruto, dessa conta, a gente ajusta o lucro bruto, na realidade, o ajuste que a gente fez, retirando os impactos não caixa relativos à variação da commodity, da LME e do câmbio. Por isso que a gente faz esse ajuste no lucro bruto. Tem uma explicação no nosso release sobre isso, muito clara, muito evidente lá, que na realidade a gente deu um lucro bruto ajustado positivo. Se não me engano, de 2,3%. 2,3%. Então, na realidade é isso. A gente consegue, sim, lucrar. Óbvio que quando você muda o mix de produtos, como eu acabei de falar, para produtos manufaturados de maior valor agregado, especialmente na produção da Iluma e de fios e agalhões da Caraíba, ao invés de catodo, você tem uma tendência grande de aumentar essa margem bruta. Tá? O racional da companhia, uma vez que restabelecida aí a questão da dívida, renegociada a dívida, é o caminho, é a produção de maior valor agregado da empresa. E que tem margens aí sim, margens que vocês veem no primeiro tri do ano passado, onde nós não tínhamos a questão da renegociação da dívida e tampouco a pandemia. Aquele número é um número que realmente se aproxima do que a gente espera de margem para a empresa, do ponto de vista da operação normal da empresa, né? Uma operação em que você não tenha essas restrições relativas à dívida que a gente ainda se encontra em negociação. Pergunta de Erzel. Em relação à renegociação das dívidas com os principais credores, saiu ontem uma matéria na revista Veja, de que este acordo está prestes a sair. Podem comentar a respeito? Nós não podemos comentar nada que não seja fato concreto e, portanto, a gente não podemos comentar essas especulações, essas matérias da imprensa relacionadas a isso. O fato essencial, que eu já comentei com vocês, é o seguinte: estamos em negociação, os credores estão todos na mesa,
e queremos sim, e o objetivo de todos, terminar com esse assunto, tá? Só não posso precisar quando que isso vai acontecer e irá acontecer. Obrigado pela pergunta. Pergunta de Maurício. Bom dia. Tem uma racional para a forte valorização à ação da companhia nos últimos meses? Obrigado. Obrigado pela pergunta, Maurício. O ponto é o seguinte, os fundamentos da empresa são esses que nós estamos mostrando aqui para vocês. Estamos abrindo aqui o mix de produto, as margens, comparações com períodos em que a gente tinha uma normalidade maior do ponto de vista de estrutura de capital, ou seja, o racional da companhia para gerar resultado fica claro nessa apresentação que a gente fez. Afora isso, não podemos comentar nada. O que a gente tem que fazer aqui é mostrar o fundamento e a economia da empresa, como é que ela funciona e em que ponto nós estamos. Afora isso, a gente não tem nenhum comentário a fazer para você. Obrigado pela pergunta. Pergunta de Francisco. Existem debentures conversíveis em ações? Se todos forem convertidos, qual a quantidade de ações que serão emitidos e a que preço? Sim, aqui é o Paulo Chung respondendo. Ainda há um pedaço de debêntures que não foram convertidas. Fazendo as contas e trazendo, inclusive, o grupamento que ocorreu alguns anos atrás, de 17 para 1, seria em torno de 875 mil ações ordinárias. Então, o preço, com relação ao preço, a debênture, na regra da escritura dela, é de R$1 para cada debênture, e a conversão da debênture em ação é a R$1,73. Então, é justamente a regra que foi fixada em setembro de 2017, quando da emissão das debêntures, né, naquela oferta ao mercado. Não achamos que seja representativo assim, no capital social total, porque boa parte das debêntures já foram convertidas, então é um pedaço bem pequeno. Pergunta de Márcio. Outra pergunta. Como está a capacidade operacional da fábrica? Há vários trimestres que não temos uma grande parada para manutenção, fundamental no segmento. Uhum. Perfeito, Márcio. Nós tivemos uma parada de manutenção programada no final de 2019. Foi realmente uma manutenção muito grande. Nós ficamos praticamente quase 60 dias nesse processo. Foi um CAPEX de 160 milhões de reais. Com a utilização que a gente vem fazendo o que a gente chama de carga fria, do reciclado, evidentemente a pressão sobre esses equipamentos a gente consegue reduzir, e a expectativa é que a gente tenha uma necessidade de uma nova parada para essa programação, para fazer essa manutenção mais programada e planejada, não agora em 2021, mas provavelmente no início de 2022. Pergunta de Francisco. Existem... Aqui repetiu 2 vezes, só um instante, por gentileza. Pergunta de Leonardo. O que seria uma caixa livre sustentável para a empresa para começar a aumentar a produção de produtos de cobre? Obrigado pela pergunta. Aqui, mais do que um caixa livre sustentável, a gente tem que pensar que para a gente aumentar a produção, e também aumentar o volume ainda de produtos de cobre, a gente precisa aumentar um pouco o crédito também da empresa. Nós estamos, nesse momento, no meio de uma renegociação de dívida. É claro que o crédito é mais restrito nesse momento, e a expectativa da empresa, à medida que o crédito for se restabelecendo com o andamento aí, e eventualmente, como a Guilherme colocou, o fechamento das negociações, naturalmente o crédito vai aumentando na empresa e a gente vai poder acessar mercados com melhores rentabilidades. Nesse momento, o objetivo é a proteção de caixa, por isso não vamos falar em ideal, caixa líquido, mas vamos falar de subida na produção de produtos de cobre, ok? Pergunta de Francisco. As 2 plantas produtivas estão 100% operacionais? Então, estão operacionais.
tá? As três, né? Que nós temos uma planta também em Serra, lá no Espírito Santo, de conexões, elas estão operacionais, sim. Pergunta de Francisco novamente. Existe previsão para agrupamento, desdobramento ainda esse ano? Não existe nenhuma previsão nesse sentido. Só mais uma questão. Nas negociações referente ao endividamento, existem negociações com outros terceiros? Grato. Não, nós estamos negociando o mesmo grupo de credores que nós renegociamos em 2017. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra à companhia para as considerações finais. Por favor, pode prosseguir. Bom, é só agradecer o interesse de todos e as perguntas e o tempo destinado para a nossa companhia. Voltamos aí para o resultado do próximo segundo TRI. Muito obrigado a todos. A teleconferência da Paranapanema está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia e obrigada por usarem a Chorus Call.